Ele é um garoto que acaba tendo que namorar a garota tímida. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa no último dia do teste. Mais uma vez, o professor avisou que, apesar das boas notas, Alto não poderia avançar de ano sem invocar um familiar e firmar um vínculo com ele. Mas como era um aluno dedicado e até simpático, o professor deu um prazo extra para tentar de novo antes de ser considerado um fracasso oficial. Ao sair da sala, Alto encontrou sua amiga Lilia, que logo quis saber como tinha sido a conversa. Ele explicou que tinha mais um dia para invocar qualquer coisa, nem que fosse uma borboleta, ou então seria retido. Ouvindo isso, Lilia ficou tão revoltada que já puxou uma pedra, pronta para reformar a cabeça do professor. Mas Alto teve que acalmar a pequena encrenqueira antes que ela arranjasse um problemão. Sem poder fazer mais nada além de se indignar, ela desejou boa sorte e foi embora. Sem muita alternativa, Alto foi para a biblioteca buscar algum livro sobre invocação, torcendo para descobrir um jeito de chamar ao menos um rato de conto de fadas. Enquanto revirava as estantes, um tomo antigo caiu direto na sua cabeça. Sem saber de onde veio, pegou o livro e decidiu levá-lo. Mais tarde, já no quarto, ele abriu o volume e viu que era de feitiços de invocação. Empolgado, desenhou o círculo no chão, recitou as palavras e pingou uma gota vermelha para ativar a magia. De repente, uma fumaça negra encheu o quarto, e quando a visão clareou, lá estava ela, uma súcubo de curvas bem ousadas. Tentando desviar o olhar, Alto ficou sem jeito, mas a criatura não colaborou em nada. Pelo contrário, se aproximou e fez questão de que ele gravasse bem sua receita. No susto, ele caiu sentado e ela aproveitou para surpreendê-lo ali, colando dele. Então perguntou se ele a tinha invocado para ajudá-lo a se tornar um homem de verdade. Mas Alto a surpreendeu dizendo que queria que ela fosse sua familiar. De repente, um brilho intenso preencheu o quarto e selos mágicos surgiram no corpo dela e na mão dele. Alto ficou pasmo com a facilidade do contrato, mas a súcubo parecia tranquila. Em vez disso, explicou que, como parte do trato, ela pegaria uma parte da energia mágica dele. Sem aviso, deu-lhe um beijo e começou a absorver sua mana, deixando o coitado quase apagado de cansaço. Quando terminou, se apresentou como Vermelho e disse que, como ele agora era seu mestre, esperava que cuidasse bem dela. Mas Alto, tentando manter o foco, ordenou que ela uma roupa. Vermelho se espantou com a resposta e perguntou se ele curtia praticar magia vestido, mas Alto logo cortou o papo e mandou que ela usasse uma das roupas da irmã, que ele havia trazido sem querer. Depois que ela obedeceu, ele explicou como tinha conseguido invocá-la. Vermelho riu, dizendo que ele fingia ser puro, mas no fundo sabia bem o que fazia. Alto, no entanto, estava mais animado com o fato de finalmente ter conseguido um familiar. Foi aí que ela revelou o motivo de ele nunca ter conseguido antes. Sua energia mágica era tão poderosa que os familiares comuns simplesmente o temiam. Só que como ela era um Daimon, isso não a afetava. Alto então sugeriu que ela não precisava ficar presa ao contrato, já que era poderosa o bastante para quebrá-lo facilmente. Quando perguntou o motivo de ainda estar ali, ela revelou que era grata por ter sido libertada do livro onde estava selada havia muitos anos. Surpreso, Alto quis saber o que ela tinha feito para ser aprisionada, e Vermelho, com um sorriso travesso, apenas disse que tinha sido uma garota bem levada. No dia seguinte, Alto levou Vermelho para a escola. Ela tinha escondido os chifres com magia, e ele a apresentou ao professor como sua familiar. Só que o sujeito não acreditou, e achou que o garoto estava tão desesperado para passar que tinha pago a moça para fingir ser sua invocação. Mas Vermelho calou a boca dele ao puxar o e mostrar o selo gravado. Depois que o velho terminou de analisar os atributos dela sob o pretexto de checar o selo, declarou que Alto havia passado nos exames de invocação. Ainda assim, perguntou se Vermelho estava de acordo em ser sua familiar, já que achava que ela fosse humana. Ela confirmou e ele mandou os dois se sentarem porque a aula ia começar. Eles obedeceram, só que Vermelho decidiu sentar no colo de Alto. Isso deixou Lilia com ciúmes, mas ficou feliz quando o professor chamou a atenção da garota por comportamento indevido. Vermelho não deu a mínima e retrucou que não havia nada de errado num familiar se sentar no colo do mestre, acusando o professor de pegar no pé do garoto. O professor desistiu e voltou para a lousa. Foi aí que Vermelho aproveitou a deixa para pedir um pouco da energia quente e vibrante do garoto. Lilia escutou e levantou na hora, exigindo que a Daimon parasse com aquelas indecências. O professor viu a confusão e mandou Lilia para o corredor até o fim da aula. Depois da aula, Lilia foi atrás de Alto e o desafiou para um duelo, dizendo que se ele perdesse, teria que manter sua familiar atirada trancada no quarto, a menos que fosse estritamente necessário. Vermelho não entendeu nada e perguntou o que estava acontecendo. Alto explicou que na escola os alunos resolviam disputas por meio de duelos, e quem perdia tinha que cumprir a vontade do vencedor. Só que ele não curtia brigar e preferia conversar com sua amiga explosiva. Mas Vermelho não deixou passar e chamou ele de covarde, incentivando-o a aceitar o desafio. Ainda provocou Lilia dizendo que, se ela perdesse, teria que fazer tudo o que Alto mandasse. Lilia entendeu errado a proposta e começou a se contorcer toda, imaginando o Alto dando ordens sobre ela.
Assim que percebeu o rumo dos seus pensamentos, disfarçou e aceitou os termos. Logo depois, os dois foram para a arena de duelos. Antes de começar, Lilia mandou Vermelho sair da frente, achando que ela era fraca. Quando o familiar de Lilia apareceu, Alto ficou apreensivo, mas Vermelho se impressionou ao ver que a garota tinha conseguido invocar um espírito de alto nível. Lilia quis se exibir e combinou seu poder com o do espírito para lançar uma esfera de vento contra Alto. Ele tentou criar um escudo para se proteger, mas Vermelho pediu que confiasse nela e se colocou diante do ataque. Quando a explosão aconteceu, Lilia achou que tinha vencido, mas assim que a poeira baixou, viu Vermelho intacta e com um sorriso nada amigável. Isso fez Lilia gelar na espinha, mas a Daimon nem ligou e foi andando na direção dela, dizendo que agora era a vez de mostrar do que era capaz. Só que ao invés de usar magia, Vermelho adotou outro método e fez Lilia soltar uns gritinhos esquisitos até ficar sem forças para continuar lutando. Alto foi declarado o vencedor e, como combinado, tinha que dar uma ordem para Lilia. Mas em vez de algo absurdo, ele apenas pediu que ela e Vermelho tentassem se tornar amigas. Como era de se esperar, Lilia não gostou nem um pouco da proposta, mas Alto lembrou das regras do colégio e disse que ela não tinha escolha. As duas acabaram aceitando a contragosto. Naquela noite, depois que Vermelho puxou mais um pouco da energia de Alto com um beijo daqueles, ele perguntou por que ela precisava tanto da energia dele. Ela explicou que por ter ficado selada durante séculos, seu corpo estava fragilizado e dependia disso para manter a forma física. Alto confessou que no início ficou receoso por ter uma Daimon como familiar, mas depois do tempo que passaram juntos, percebeu que ela não era tão ruim assim. Vermelho contou que um humano comum teria morrido ao selar um contrato com ela, mas por causa da energia intensa dele, conseguiu resistir. E ainda disse que, se ele estivesse incomodado com os beijos, havia um método ainda mais eficiente para ela extrair sua mana. No dia seguinte, enquanto seguiam para a escola, um dragão desgovernado surgiu do nada correndo na direção deles. Sem esforço algum, Vermelho deu um peteleco na criatura e lançou o bicho pelos ares, como se fosse apenas uma poeira no caminho, e não uma fera monstruosa. Durante a assembleia, Alto estava ocupado repreendendo Vermelho por ter usado aquele poder absurdo na frente de todos, mas percebeu que os estudantes, especialmente os rapazes, mal prestavam atenção e babavam nas da garota. Após saírem do salão, Lilia se aproximou para avisar que o assunto do momento era o ocorrido, principalmente o fato de Vermelho ter arremessado um dragão. Nenhum dos dois confirmou nem negou nada, o que deixou Lilia ainda mais irritada. Mas, sem alternativas, seguiu com os demais para a próxima aula. Mais tarde, ao fim do expediente, Alto caminhava para o dormitório acompanhado por Vermelho e Lilia, quando um veterano os abordou. Ao lado dele estava outro rapaz, que apontou para Vermelho dizendo que ela era responsável por destruir o dragão dele. O veterano se apresentou como Rex, um cavaleiro dos dragões, o que deixou Alto e Lilia surpresos. Vermelho, sem entender, perguntou o que significava aquilo. Alto explicou que eram alunos pertencentes a um grupo elitista da escola, conhecidos por terem dragões como familiares. Vermelho riu e disse que era basicamente um clube de mimados que adoravam exibir seus brinquedos caros. O comentário irritou o dedo duro, mas Rex achou engraçado e elogiou a ousadia dela, embora duvidasse da força real da garota. Achava que ela tinha usado algum truque para vencer o dragão. Vermelho não deixou barato e retrucou dizendo que ele só pensava assim por ser um cabeça dura, que achava que todas as mulheres eram frágeis como o orgulho dele. Logo em seguida, virou de costas e, num tom inocente, perguntou se ele pretendia agredir alguém. O outro garoto se exaltou e mandou ela parar de fingir ser boazinha, chamando-a de aberração. Enquanto os dois discutiam, Alto se aproximou discretamente e ativou um círculo mágico que aprisionou os dois em cristais. Vermelho analisou o feitiço e elogiou Alto por dominar magia avançada, mas Rex riu, dizendo que a luta ainda estava longe do fim. Ele ativou um colar e invocou seu familiar, um réptil gigantesco que estourou os cristais e libertou ambos. Isso deixou Lilia e Alto em pânico, mas Lilia reuniu coragem e deu uma bronca em Rex por querer enfrentar alunos mais novos. Rex ignorou e exigiu que Vermelho se desculpasse, dizendo que aceitaria se fosse de um jeito especial, já que ela era bem o tipo dele. Alto ficou indignado com o comentário e se colocou à frente de Vermelho de maneira protetora. Rex interpretou isso como um desafio e ordenou que seu dragão atacasse. No instante em que a fera avançou, Vermelho abraçou Alto por trás e devolveu toda a energia mágica que havia absorvido. Um círculo brilhou, e quando ela soltou Alto, mais cristais surgiram do chão, prendendo o monstro e ainda arranhando o rosto de Rex. No fim, ele reconheceu a derrota e pediu desculpas por ter causado a confusão. Mais tarde, já no quarto de Alto, ele avisou Vermelho para não usar seus poderes na escola, evitando problemas. Suspirando, ela resmungou que ser aluna era complicado por causa das normas e perguntou se estudar tanto realmente o levaria a alcançar tudo o que desejava na vida. Diante do silêncio dele, Vermelho disse que, se o plano fosse enriquecer, ela podia torná-lo mais bilionário do que Elon Musk e Jeff Bezos juntos. Alto riu e respondeu que era melhor ela nem sonhar em aplicar golpes, porque ele não iria visitá-la na prisão. Depois explicou que seu sonho era se tornar um mago tão poderoso que até os feitos de Merlin pareceriam brincadeira de criança. Isso chamou a atenção de Vermelho, e ele contou que no país, os magos eram classificados em aprendiz, bronze,
prata e ouro. Mas seu objetivo era ultrapassar esses níveis e conquistar o título de platina. Confessou que era uma meta ambiciosa, ainda mais porque quase repetiu de ano, mas Vermelho o puxou para um abraço apertado e disse que admirava homens com grandes ambições. Depois de quase sufocá-lo com seus atributos generosos, ela prometeu ajudar a realizar esse sonho como sua parceira mágica.